Zacarias capítulo 3, diz assim no versículo 1: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vamos entender essa visão. O sumo sacerdote Josué estava no meio de um lado estava o anjo representando Deus, e do outro lado estava quem? Satanás. O que Satanás estava ali fazendo? Por que Satanás estava ali? Satanás estava ali para o acusar. Ele é o acusador. E por que ele queria acusá-lo? Ele estava ali para acusá-lo porque as suas vestes estavam sujas. Satanás seguiu as vestes sujas. E o que ele faz? Ele segue as vestes sujas. Presta atenção num detalhe importantíssimo. E para sujar as vestes, ele leva a pessoa a sujar as vestes. Ele vem com sugestões. Ele vai soprando: ó, faz isso, faz aquilo. Que tal se você, do mesmo jeito que Deus não obriga ninguém, o diabo também nunca vai obrigar ninguém. Ele não obriga ninguém, ele não vai obrigar ninguém, mas ele vai dando sugestões, ele vai fazendo ofertas. E quando a pessoa começa a ceder, quando a pessoa começa a ir por esse caminho, então cada ato, cada atitude, cada passo que ela der, ela estará sujando as suas vestes. Estará sujando as suas vestes. O que são vestes? É a vida. É a vida. Essas vestes representam a vida. A vida do sacerdote estava suja. Ele estava ali, diante do anjo. Mas Satanás estava ali para impedir. Não, você não pode orar. O anjo foi ali para abençoar. O anjo foi ali para atender a oração dele. Mas Satanás foi ali para impedir que o anjo abençoasse, que o anjo atendesse a Josué. Está entendendo a guerra espiritual? Você está entendendo o que acontece? O que os seus olhos não conseguem enxergar?
No momento da oração, quando você ora, o anjo desce para trazer a resposta. Mas será que na hora que ele traz a resposta, as suas vestes estão limpas? Será que você está pronto para receber? Porque o acusador está aí. Pessoal, Satanás teve a ousadia de acusar Deus. Ele acusou o próprio Deus. Quando, bispo? Na situação de Jó. No que houve com Jó, o diabo não acusou Jó, mas acusou a Deus. O diabo se levantou contra Deus. Ele foi lá para acusar Deus. Ele falou: observaste tu meu servo Jó? Ah, não. Ele disse assim: você está fazendo isso, você cuida dele, você protege ele, você dá tudo para ele, você comprou a fidelidade de Jó. Você comprou a fidelidade de Jó. Você comprou a fidelidade, a honestidade dele, o caráter dele, com os bens que você deu, com a proteção que você dá. Você cerca ele, você não deixa ninguém tocar. Claro, qualquer um na condição de Jó, ele iria sim te obedecer, ele iria sim ser fiel a você. Por outras palavras, ele acusou Deus de leviano. Ou seja, Jó, ele não teme de balde, não é de graça, não é de graça. Tanto é que se você tirar tudo dele, ele vai blasfemar. Tanto é, aí o que acontece? Deus falou: tá bom, então tira tudo dele. Aí tirou tudo dele, e Jó continuou firme. Falou: claro, é só tocar nele, tenta tocar nele para ver se ele não vai blasfemar. Deus falou: tá bom, então pode tocar nele. E foi lá e tocou. Ele blasfemou em meio à dor, em meio a sofrimento, ele se manteve com as vestes limpas. Pessoal, o homem perdeu tudo, até os filhos morreram, mas ele não manchou as suas vestes. O homem perdeu tudo, até os seus filhos morreram. O homem que era o mais rico do Oriente passou a ser o homem mais pobre do Oriente, mas ele não manchou as suas vestes. Depois, aí veio a segunda parte. O diabo tocou nele. Veio uma doença, gente, que nasceram tumores em várias partes do corpo, que ele não dormia. Só para você ter uma ideia, diz a Bíblia que os amigos foram lá para ver ele. Quando viram a situação dele, não reconheceram, não acreditaram no que estavam vendo. Olharam para Jó: que isso? Olha, a situação dele era tão caótica, era tão difícil, mas era tão difícil, que os amigos chegaram, olharam para ele, não conseguiram falar uma palavra para ele. Sabe o que fizeram? Sentaram-se aí em silêncio, ficaram aí com ele durante uma semana, não abriram a boca para falar com ele. Vou falar o quê? Que palavra é que eu vou falar para ele? Como eu vou me dirigir a ele? Tem palavra para consolar um homem naquela situação? Tinha palavra para consolar um homem na condição que ele estava? Então o senhor estava ali, olha, eu não tenho o que fazer, eu só estou aqui mesmo, prestando apoio a um amigo. Aí estavam lá ficaram uma semana ali dormindo, ali com ele, ouvindo os gemidos dele, dia e noite, eles ficaram aí com ele. Eles só começaram a falar com ele depois de 7 dias, quando começaram a repreender ele. Mas diz a Bíblia, ele manteve as suas vestes limpas. Ele não sujou as suas vestes, blasfemando contra Deus. A esposa sujou as suas vestes, mas ele não sujou. Ele não blasfemou. Ele não duvidou de Deus. Ele não deixou de temer a Deus. Ele não deixou de considerar Deus. Apesar de tudo, Deus continuou sendo sempre o primeiro na vida dele. Satanás estava ali, tentando, mas o que fazer se as vestes daquele homem estavam limpas? Hein? O que fazer se as vestes daquele homem estavam limpas? Então, o sumo sacerdote estava ali com vestes sujas, e o anjo estava ali, o anjo desceu ali para trazer a resposta, desceu ali para resolver a situação que se tratava ali, desceu ali para resolver o problema. Mas sabe onde é que Satanás estava? Do lado direito. O anjo estava no lado esquerdo, Satanás estava do lado direito, impedindo. Ou seja, não tem resposta para ele, não tem solução para ele, não tem salvação para ele.
essa aqui é meu. Assim o diabo está fazendo na vida de muitos. Ele não deixa você orar. Você tenta orar, sua oração é fraca. Você se sente cansado. Você não tem vontade de orar. Quem lê a Bíblia parece sono. Quando não lê a Bíblia está tudo bem. Quando é olhar para o celular está tudo bem. Quando é para ver mensagem está tudo bem. Quando é para ler jornal está tudo bem. Quando é para assistir uma série está tudo bem. Mas na hora que você abre a Bíblia, vem o cansaço, vem o sono. Sabe o que é isso? Satanás. Na hora que você dobra os joelhos, você não tem palavra. Quando chega um amigo, chega uma pessoa, você fala. Você fala com todo mundo. Você só não consegue falar com Deus. Na hora que você dobra os joelhos, vem o cansaço, começa a bocejar. Não tem palavra, você fica repetindo toda hora as mesmas palavras. Termina a oração, você não tem certeza. Não dá aquela certeza, aquela coisa de hoje eu falei com Deus. Não vem isso. Você sente um vazio. Você acabou de orar, mas é como se você não fizesse oração nenhuma. Porque Satanás te sufoca. Satanás fica te acusando. Satanás fica falando na sua mente, fica falando na sua mente, fica falando na sua mente, fica falando na sua cabeça, fica falando na sua cabeça. É por isso que a primeira coisa que o anjo fez, Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E o Senhor disse: tirai essas vestes sujas dele. Deus ordenou para que tirasse as vestes sujas. A única maneira de Satanás largá-lo, a única maneira de Satanás deixá-lo, ele tinha que tirar as vestes sujas. Aí tiraram as vestes sujas. E depois tem uma coisa aí interessante. E Deus disse: e a cabeça dele? Coloque um turbante na cabeça dele. Vesti ele. Aí vestiram ele. Colocaram um turbante na cabeça dele. Por que a cabeça? Por que a cabeça? Porque é a partir da cabeça que as vestes ficam sujas. É na cabeça que o diabo trabalha. É na cabeça que o diabo dá as suas sugestões. É na cabeça que ele fica falando para você. É na cabeça que ele vai mostrando para você. O pecado, presta atenção, o pecado, ele é desenvolvido aonde? Na cabeça. O pecado é gerado no pensamento. É no pensamento que ele é gerado. Presta atenção, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém cai em um momento, ninguém cai num dia, não. O pecado ele é cultivado, ele é premeditado. Ouça bem, ele é premeditado, ele é gerado aonde? Na cabeça. Você primeiro peca aqui, você primeiro gera ela aqui, você primeiro vai falando aqui, ó, é aqui, ó, por isso, às vezes a gente vigia fora, tá amarrado pombagira, tá amarrado não sei o que, tá amarrado esse amigo, você fica vigiando fora, fica vigiando quem fala contigo, deixa eu ver quem está falando comigo. Ei, a pior conversa não é aquela que vem de fora, a conversa que te destrói é aquela que você fala com você mesmo. Que tipo de conversa você fala com você mesmo? Hein? O que você fala com você mesmo? Quando está sozinho, quando está no carro sozinho, quando está no quarto sozinho, quando está no lugar sozinho, só você ali. O que você fala com você mesmo? Quando começa a olhar para o celular, quando você começa a olhar para a tela de televisão, a tela de um computador, qual é o diálogo que há entre você? O que você fala com você mesmo? Você sabia que é ali onde há destruição, é ali que tudo começa? Você sabia que é a partir da mente que sai a sujeira para sujar toda a sua roupa, ou seja, para sujar toda a sua alma? Você sabe que é ali que você vai sujando, depois que suja, a sujeira vem da cabeça, vai descendo, mancha toda a sua roupa, que é a sua alma, e aí, preste bastante atenção, começa a atrair as moscas espirituais, começa a atrair demônios. É por isso que hoje a gente vê pessoas que um dia foram usadas por Deus e hoje a gente já não consegue mais reconhecê-las. Você fala assim,
essa é aquela pessoa. O que houve? O que aconteceu? Como é que pôde essa pessoa fazer isso? Não, ela caiu aqui. Ela não caiu no dia. Talvez foi há 3 anos atrás. Durante esse tempo todo, ele só foi vindo no embalo. Só foi vindo no embalo. É o que eu falei, só o corpo estava aqui, mas o coração dele já estava longe. O coração estava longe. Por isso, a pergunta é: você está na presença de Deus? Qual é o estado das suas vestes? Psst, ei, olhe para mim. Veja se essa pessoa que está aí do seu lado está dormindo, hein? Cutuca ela. Psst, olhe para mim. Olhe para mim. A sua vida corre risco. E essa vigília é a vigília do seu livramento. Não saia daqui com as vestes sujas. A única maneira de afastar Satanás, preste bem atenção, a única maneira de afastar Satanás do sumo sacerdote Josué foi tirar o quê? As vestes sujas. É trocar de vestes. Foi a única maneira de afastar Satanás. Então, às vezes você está aí pedindo, orando, mas você continua com as vestes sujas. E Deus olha para você e fala: filho, como é que eu vou te ajudar? Troque essa veste. Trocar de veste na prática é você parar de fazer o que está tirando a sua força, o que está tirando a sua força da oração, o que está tirando a sua força para se entregar. Olha para a sua vida, tem alguma coisa que está sabotando você, tem alguma coisa que não deixa você orar. O que é? É mentira? Você vive na mentira? O que é? É pornografia? É no sacrifício que a gente vence. Ninguém para do pecado assim, tipo, eu dormi e acordei sem vontade. Isso não existe. O esforço é do próprio homem. Ele disse: convertei-vos a mim. Ele não disse: vou converter vocês. O que ele disse? Convertei-vos a mim. Você precisa parar, você precisa ir contra você. Jesus foi mais aberto em relação a isso. Preste bem atenção, Jesus foi mais aberto em relação a isso. Ele disse: se a tua mão te escandaliza, faz você escandalizar, faz você pecar, o que faz? Corta. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor você ficar sem olho e ser salvo do que você ter os dois olhos. E o que isso significa? Que você vai arrancar o seu olho fisicamente? Não. Você vai falar para você mesmo: não. Você vai falar para a sua vontade: não. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas não, e ponto final. Eu não vou mais pecar, eu não vou errar. Se eu tiver que morrer, então que morra, mas eu não vou mais. Pô, sabe o que o rapaz fez? O rapaz começou a vir na igreja, lutando, e aí uma vez ele fez um voto: chega de droga, nunca mais vou colocar cocaína no meu corpo, nunca mais. E aí começou a vir. Aí teve um dia que a vontade começou a vir. Aí começou a ter vontade, aí começou aquela coisa de bater a cabeça na parede, e aí ele: não, eu não vou, algo tentando empurrar ele: não vai, alivia, não, eu não vou, puxa. Aí ele começou a gritar. A mãe chegou e falou: filho, o que está acontecendo? Mãe, eu quero drogar. Tá bom, eu vou aí, vou comprar e vou trazer para você, mas por favor, acabe logo com isso, toma lá, se isso vai aliviar. Não. Ele: não, mãe, eu não quero, você não entende, eu não quero. Mas filho, eu não quero. Aí falou: mãe, me amarra, acorrenta-me. Mas que? Me acorrenta, me amarra aqui na cama, me amarra. A mãe amarrou, amarra forte. A mãe amarrou ele na cama e falou: agora corre na igreja, vai chamar o pastor. Aí eu pergunto: pessoa que age assim, Deus não vai se manifestar?
Isso é sacrifício. Olha o caminho para nascer de novo. Ei, olhe para mim, esse é o caminho para você nascer de novo. Decisão, atitude. Chega, nunca mais. Eu não vou continuar sendo o brinquedinho na mão do diabo. Eu não vou continuar sendo usado pelo diabo. Peraí, essa pornografia, o que eu ganho com ela? Peraí, eu mentindo, o que eu ganho com isso? Quando me descobrirem, o que vai acontecer comigo? Peraí, mas isso aqui vai me trazer o quê? Pare e pense. Isso está arruinando a sua vida, está tirando o prazer que a gente recebe na presença de Deus, sabe? Só está tirando a certeza da salvação, está colocando medo em você, seja lá o que for que você esteja fazendo. Às vezes o pecado, ele traz ganhos, é verdade. Às vezes o pecado, ele traz alguns ganhos, mas que ganho? É tudo passageiro, daqui a pouco acaba. Vem a realidade. Ei, o que a gente depois vai colher, vale a pena dizer não. Diga não para você mesmo, para manter as suas vestes limpas. Amém? Como é que a gente vence o diabo? Não pense você que a gente vence o diabo só no queima, não. Esse queima é só 10%. A oração forte faz parte? Faz. Por isso eu sempre falo para os membros, membro que é de fé, vem sexta-feira queimar o diabo. Membro que é forte, vem sexta-feira. Obreiro de fé, vem sexta-feira para queimar o diabo. Mas 90% é a vida com Deus. É não deixar as suas vestes sujar. Não deixe as suas vestes mancharem. Cuide das suas vestes. Proteja as suas vestes. Cuide da sua cabeça. Senhor, me dá os seus pensamentos. Ficar ligado com Ele. Lembre-se, Ele tem que ser considerado como o número 1 da sua vida. Não deixe o seu filho ser o número 1. Não deixe o seu marido ser número 1. Não deixe a sua esposa ser número 1. Não deixe o dinheiro ser número 1. Não deixe a sua empresa, o seu trabalho, a sua carreira ser número 1. Deixa Jesus como número 1. Agora preste bem atenção. Quando eu falo para deixar Jesus como número 1, é na prática. Não é na teoria. É na prática. Por isso a oração é todo dia. Senhor, não deixe. Pessoal, o meu celular todo dia 18 horas toca. Todo dia 18 horas toca. Para quê? Para orar? Não. Toca. Para quê? Só para me lembrar, para eu me lembrar de onde Deus me tirou. Para que eu continue grato. Às vezes eu estou conversando e aí toca. Eu estou conversando, eu me desligo da conversa e fico pensando. Fico imaginando a minha infância, por onde eu já passei, das tantas coisas que Deus me livrou, antes de eu me converter, depois que eu me converti, dentro da própria obra, os livramentos que o próprio Deus me deu, das vezes que o diabo arrumou ciladas para eu cair, e eu vi o livramento de Deus. Eu, quando me lembro dessas coisas, fortaleço a minha fé, fortaleço a minha gratidão. Isso faz com que Deus continue como número 1 da minha vida. Amém. Olha, você não entende. Jesus merece muito mais do que você tem dado para Ele. Você sabe o que Jesus fez por você? Você entende o que Jesus fez por você? Por que a conversão requer sacrifício? Preste atenção. Por que a conversão requer sacrifício? Por que para a pessoa nascer, ela precisa sacrificar, mesmo de verdade? Porque Jesus sacrificou. Ei, o sacrifício de Jesus não foi só naquele dia, não. Não pense você que o sacrifício de Jesus foi naqueles 3 dias.
Começou naquela sexta-feira e domingo ele venceu e pronto, acabou. Você nunca entendeu. A morte que Adão e Eva e todos nós provocamos com o pecado, essa morte é eterna. Por isso, para a gente sermos salvos dessa morte, o sacrifício que Jesus tinha que fazer tinha que ser também eterno. Como assim, bispo? Deixa eu revelar algo para você que talvez você não sabia. Que sacrifício é esse? Jesus carrega o corpo terreno até hoje. Corpo terreno. Um Deus que carrega o corpo terreno até hoje. As marcas estão lá. Ei, o dia que você vê Jesus face a face, você vai ver as marcas nas mãos dele. Quando ele subiu com aquele corpo terreno, até hoje ele está no corpo de um homem, aquele corpo, ele carrega essa marca. Agora, sabe qual é o mais extraordinário? É que ele fez isso voluntariamente, para nos salvar, voluntariamente para nos salvar. Uma vez alguém falou isso de uma maneira bem assim, falou isso de uma maneira bem didático. É tipo assim, vem aqui, pastor Daniel, preste atenção. Pastor Daniel é cego, e eu quero muito que o pastor Daniel veja, mas para ele ver, eu preciso sacrificar os meus olhos. Então, o que eu vou fazer? Puxa, para ele ver eu tenho que sacrificar os meus olhos. Tem. Então, voluntariamente, eu me faço cego para o pastor Daniel ver. Isso é doloroso. Por quê? Eu apenas fecho os olhos para ser cego, mas eu tenho capacidade para quê? Para ver. Eu posso abrir, mas por amor ao pastor Daniel, eu me faço de cego. Foi o que Jesus fez por mim e fez por você. Diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu, pessoal, Ele deu. Esse dar é para sempre. Ele não recolheu de volta, não. O sacrifício é eterno. O sacrifício até hoje está, até hoje clama. Tanto é que para a honra e glória, por isso Deus deu o nome, deu para Ele o nome acima de todos os. Ele conquistou isso porque não tem ninguém no céu que carrega o corpo terreno como Ele está carregando até hoje. Por amor a você, por amor a mim. E o mais forte, saber o quê? É saber que Ele fez isso porque quis. É por amor mesmo. Ninguém obrigou Ele. Ele quis. Ele morreu para eu poder viver. O que você está fazendo? Ele morreu para eu ter condição de ser filho de Deus, para eu receber o poder de ser filho de Deus. Ele morreu no meu lugar e carrega esse corpo terreno até hoje. Você é especial. Não jogue fora essa dádiva, não jogue fora essa vida que Ele deu para você. Não faça isso com o presente que Ele deu para você. Todo o sacrifício que você puder fazer para valorizá-lo, para obedecê-lo, vale a pena, porque o que Ele fez por você não tem preço que pague. Amém.